Fala aí, meu caro desenhista, tudo bom? Você deu uma olhada na aula onde eu falei como a gente pode fazer a construção de um corpo? Foi um corpo feminino que a gente fez. Utilizamos formas geométricas simples e também mostrei alguns detalhes relacionados à proporção, para que nós possamos acertar o tamanho dos membros e não deixar nada maior ou menor. Aqui a gente vai dar continuidade a esse estudo, mas dessa vez fazendo um corpo masculino. Então vamos lá para o nosso vídeo. Beleza, então eu já peguei aqui uma referência, eu deixei pronto algumas marcações. E pessoal, eu não vou deixar a imagem aparecendo por uma questão de direitos autorais, tá bom? Mas eu vou deixar o link na descrição. Ah, não se esquece aí, né? Curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, aquela coisa toda que você já sabe. Então vamos lá. Aqui o corpo ele está flexionado, não está ereto, né? E eu já deixei aqui marcado ó, as áreas, né? Então cada número refere-se ao tamanho da cabeça. Eu peguei aqui o tamanho da cabeça dessa pessoa e só um detalhe, né? Você não deve fazer a contagem com o cabelo, tá bom? Você deve pegar o tamanho de onde seria o crânio. Então os elementos que tiverem, como o boné, essas coisas, o chapéu, né? Você ignora, tá bom? Sempre conte com o tamanho do, do crânio. E essas letras representam as linhas, tá bom? Cada linha é uma letra, cada área, a área são isso aqui, ó. Cada área um número, ok? E para a gente colocar só um pouquinho mais de referência, a gente pode também acrescentar uma guia na vertical, com o objetivo de definirmos o que vai ter do centro para a direita, do centro para a esquerda, tá bom? Então, eu vou deixar o link da descrição dessa referência, mas agora eu não vou deixar mais ela aparecendo aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar pela área 2, que é a área da cabeça, entre a linha A e a linha B. Na verdade, só uma pequena correção aqui, né? Eu coloquei o A partir da segunda linha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que essa primeira linha aqui, ó, é a linha 0. Pronto. Foi um erro aí na minha parte, mas acredito que isso aqui não vai estragar a nossa explicação, né? Então, entre a linha A e a linha B, eu vou fazer aqui na segunda área a construção da cabeça. O círculo, que representa o crânio, ele vai ter de encostar na linha A. O pincel que eu estou usando é um pincel padrão aqui do Photoshop. Não tem nada demais nele, a não ser o fato dele ter as pontas finas, tá bom? Outro detalhe, deixe a mão fluir sobre o papel, não fique prendendo. Relaxe a mão, tá bom? Não se preocupe com tanta exatidão nessa primeira fase do processo. Se você aproveitar essas linhas que ficam soltas, você pode até mesmo conseguir visualizar algumas referências que normalmente não teríamos pensado, né? Então deixe a mão fluir, tá bom? Eu já estou fazendo aqui uma alteração em relação à referência, né? Já deu para perceber bem aqui. É que o rosto da pessoa, vou virar para cá, né? Ela está mais virada para baixo, né? Já no caso aqui, o que eu fiz, ele está levemente para cima. Então, vou alterar isso aqui, ó. Aqui é uma das vantagens, né, do digital, a gente poder fazer essas modificações mais rápidas. Mas uma vez que você domina bem a questão de fazer rascunho, você não tem tanta dificuldade de fazer essas alterações. Beleza, então vamos para a construção aqui das nossas caixas para representar a parte do peito, abdômen, braços e assim por diante. Como ele está de lado, está aqui numa pose 3/4, né? Dá para ver tanto a lateral como a parte da frente. Então eu vou construir a caixa pensando nisso, ok? Essa segunda medida, pouco acima aqui do final, da terceira medida, perdão, né? Na linha C, eu vou colocar essa caixa aqui, ó.
Essa parte bem aqui, pessoal, isso aqui, ó. Obviamente que isso não aparece na imagem, na referência. Mas a gente tem que imaginar a construção de forma tridimensional. Imaginar o que está na frente e o que está atrás. Conceitos básicos, né, da compreensão básica de perspectiva. Podemos colocar aqui uma forma cilíndrica para poder fazer o que seria a região do abdômen e as costas também. E aqui já começa o quadril. Então o quadril, estou na quarta área, né? Ele pega uma parte da quarta área e da quinta área também. Tá dando para entender aí, meu jovem? Linhas soltas, ó. A coisa bem jogada aqui. A primeira fase é só para a gente poder fazer o planejamento sem muitas preocupações de precisão, tá bom? Obviamente que a gente está usando uma certa medida de precisão com base nas linhas que estão colocadas aqui e as áreas, né? Mas a gente não precisa, nessa primeira etapa, esquentar tanta cabeça com isso, tá bom? É só para a gente conseguir ter uma noção do tamanho, das formas, o espaço. Então eu tenho ali a posição do ombro, aqui do ombro. Esse ombro, obviamente, ele só aparece uma pequena área, né? O que está mais evidente aqui é a parte das axilas, mais ou menos por aqui, ó. E ali eu vou aplicar um cilindro para poder fazer a parte do braço, aqui o cotovelo e ali o antebraço. Então o braço dele está jogado para trás assim, né? Então a gente tem essa projeção bem aqui, eu vou explicar mais detalhado. Então o braço dele tá nesse ângulo aqui, ó. Então essa área aqui que eu estou preenchendo, ela tá mais evidente, né? Ela tá maior, ao passo que a outra área, que seria a região do punho, ela tá mais distante do nosso campo de visão, né? Tá mais profundo, certo? Olha, meu querido amigo, eu sei que fica meio chato e repetitivo sempre falar a mesma coisa, né? Mas enquanto tu ficar ignorando o teu estudo sobre a perspectiva, fazer aquelas caixas mesmo, aquele processo chato, enfadonho, enquanto tu ficar ignorando isso, você sempre vai ter dificuldade de fazer essas projeções mais tridimensionais, com poses, uma dinâmica mais interessante, tá bom? Então é muito importante, meu, meu querido, você tirar um tempo para poder estudar essas caixas. Tu tem de fazer isso se tu quer dominar essas construções de uma forma mais rápida, né? Vale muito a pena, viu? Enquanto você ignorar essa parte, tu vai sentir dificuldade na projeção dos teus desenhos, tá bom? E outra questão, pessoal, não fique pensando que o digital é que é o segredo para fazer bem feito, né? Poxa, é uma triste verdade hoje que eu observo em muitos alunos, né? A ilusão de achar que por ser digital é mais rápido, né? Isso não existe. Ou você sabe fazer no papel ou você não sabe, né? O que tu vai precisar aprender no digital? Perdão, ou a frase que eu queria dizer, ou tu sabe desenhar corretamente ou tu não sabe, né? Independente de se é digital ou se é no papel. Entende? A vantagem do digital. Você pode apagar mais rápido, pode corrigir, modificar. Por exemplo, digamos que eu quisesse mudar a posição. Então eu posso selecionar tudo isso aqui, ó, e girar, né? Essas possibilidades certamente não são possíveis no desenho feito no papel. Mas, pessoal,
essas ferramentas, elas têm por objetivo agilizar e não fazer você desenhar melhor, entende? O digital vai fazer tu desenhar talvez mais rápido certas coisas, principalmente quando são processos muito repetitivos, né? Onde você tem que fazer em sequência, por exemplo, né? Mas saiba que o ideal, meu caro desenhista, é tu saber fazer isso aqui no papel. Tem que dominar no papel. Se souber no papel, tu vai saber fazer no digital. E aqui outra dica, para quem é jovem, né? Jovem que eu digo assim, eu também sou jovem, tá? Mas eu digo assim, para quem tem aí entre os seus 7, tá, até aí eu acho que os seus 12 anos, por aí. Não incentivo nenhum aluno a fazer desenho nessa idade, né, do digital. Porque tu precisa ter a compreensão do mundo físico para tu fazer uma boa aplicação no papel, tá bom? Esse recebi aqui que esse joelho ó, ficou muito embaixo. Vou modificar. Tu precisa ter essa compreensão do mundo real, tá bom? Para tu ter uma atmosfera, uma compreensão de como fazer no mundo virtual, que é muito mais abstrato. Compreenda o mundo real, o mundo físico. Como organizar, como posicionar as coisas. Aí tu vai saber organizar mais facilidade aqui no mundo digital. Essa perna também ficou mais embaixo, eu vou modificar. Olha que aqui eu poderia simplesmente ter selecionado e modificado, né? Que é uma vantagem que o digital permite. Eu poderia ter selecionado uma área e ter modificado ela, mas eu estou fazendo aqui, ó, apagando mesmo e reconstruindo, exatamente como eu faria no mundo real. Não se torne escravo dessas ferramentas, viu? Tu tem de dominar as ferramentas e não elas te dominarem. Tu tem que saber usar elas a teu favor, né? E não o contrário. Ok, então eu terminei aqui essa primeira parte. Agora eu vou fazer o refinamento. Agora eu vou melhorar isso aqui. Já deu para me perceber nessa primeira etapa os erros que existem em relação à referência, onde está grande demais, onde está pequeno. Então eu vou remodelar isso aqui. Vou deixar essa camada mais clara, certo? A camada das linhas eu vou aliviar um pouco mais também. Vou criar uma nova camada e em cima disso eu vou melhorar o meu trabalho, refinar a minha construção. Nessa etapa eu também vou já acrescentar detalhes que não estavam sendo colocados anteriormente, tá bom? Já vou visar aqui mais a questão anatômica. Então algumas partes eu irei diminuir, talvez outras eu precise aumentar. Só modificar aqui. Aqui ficou muito grosso essa parte da cintura.
Eu vou acrescentar ainda uma terceira etapa aqui, tá? Onde eu vou refinar esse refinamento. Então eu vou melhorar isso aqui, colocando uma line art mais precisa. Ficou bem melhor agora. Ainda tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas eu vou deixar para a próxima etapa isso. Eu vou melhorar realmente o trabalho. Deixa eu só acrescentar alguns detalhes aqui, como a região das costelas. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Ok. Agora o braço. Já deu para ver que esse braço ficou um pouco longo. Essa região que eu estou fazendo agora. Então eu vou puxar, vou colocar isso aqui para cá, ó. Colocar mais próximo, né? Ficou bem mais condizente com a referência. Ficou melhor. Agora o outro braço. E aí, se tu tem dificuldade de fazer mão, olha o vídeo que eu já publiquei, viu? Sobre explicando a estrutura da mão. Eu ainda estou fazendo outros vídeos relacionados a esse mesmo tema. Estou colocando outras poses, né? Depois eu publico aí esses vídeos.
Opa, aqui ficou meio. Deixa eu, deixa eu remodelar isso aqui. O nariz tem que ser mais em cima. Eu também não tô preocupado em fazer o rosto igual ao dele, tá? É só que realmente ficou bem tosco aquela primeira aplicação. Acho o rosto muito velho nessa marca. Essas pequenas marquinhas de expressão. Acho incrível como isso aqui deixa o rosto. Dá uma sensação assim de uns 30 anos mais velho. Pronto, então a gente tem aqui a nossa primeira. Na verdade, a nossa segunda, né? Essa daqui é a nossa segunda. Agora a gente vai para a nossa terceira etapa. Eu vou refinar tudo isso. Eu vou fazer a line art agora. Aqui no Photoshop tem uma ferramenta para poder fazer um traço regular, se for lá no Sketchbook. Mas não gostei, não é muito bom não, viu? Eu vou utilizar então um outro software que eu tenho aqui, que é o Lazy Zumi. É um plugin que permite você melhorar a linha, né? Fazer um traço bem mais interessante. Então vamos tirar isso aqui também. Vou deixar essas linhas mais leve. E agora vamos começar o refinamento definitivo. Deixa eu só ativar a ferramenta aqui. Olha, pessoal, agora sim eu vou usar uma ferramenta de laço para me redefinir só uma área, né? Então, acho que a proporção aqui seria um pouquinho menor. Então, vou modificar aqui a posição e a gente começa a fazer a nossa linha. Em uma outra camada, né? Para não ficar claro. Deixa eu aumentar um pouco mais o tamanho desse traço aqui. Parece que agora ficou melhor. Agora uma coisa que eu não estou gostando, o tamanho, né? Acho que ficou muito pequeno em relação à folha. Aí tá ficando pixelado as linhas, ó, dá pra ver aí, né? Eu vou redimensionar isso aqui. Deixa eu modificar aqui. Agora sim, ó. Não vai ficar tão próximo. Só essa parte aqui já dava pra fazer um outro vídeo, né? Só falando da mão, bem aqui, ó. Mas eu não vou fazer isso, não. Dá uma olhada nos exercícios anteriores se tu tem dificuldade de fazer a mão.
Eu deveria ter falado isso antes, mas eu lembrei agora. No caso de quem faz isso no papel, você pode usar ou improvisar uma pequena mesa de luz, né? Para isso você só precisa de da lanterninha do celular, de uma mesa de vidro, ou a janela, né? A janela da sua casa aí. Você só precisa disso para poder transferir a primeira construção que você fez para uma outra folha. Assim como aqui eu estou usando camadas, né? Então você pode fazer esse processo para poder agilizar a construção e não ficar com marcas. Se isso, obviamente, para você que tem dificuldade de riscar leve, né? Agora, se você já risca leve na construção, é muito provável que você não vai precisar fazer isso. Comprou um pouco grosso esse dedo aqui. Vamos fazer a cabeça. Meio estranho, né, essa orelha? Vamos melhorar isso aqui, tá muito feio. Que orelha feia. Opa, deixa eu ativar a borracha, tava ativando o pincel. Pronto, tá bom. Desenfeitar muito não. Opa, que nariz. Que nariz ruim. E aqui eu vou fazer a modo livre, sem o pincel, sem esse software Laziness on Me.
É, dava pra gente melhorar mais. Vamos deixar assim. Próximo, fazer as pernas. Antes, deixa eu acrescentar um músculo aqui. Fazer os dedinhos dobrados agora, difícil. Vamos ver se eu acerto. Que na referência não dá pra ver claramente como é. Então a gente tem que improvisar um pouco. Coitadinho dos pés, não tem dedo. Oh, não tem nome os dedos. Oxe, ficou feio esse pé. O pé feio. Ai, chega, deu pena agora desse pé. Vamos melhorar isso aqui, que tá muito ruim. Acho que
eu fiz um diagnóstico errado aqui. Como a palma do pé, a parte de baixo do pé dele é branca e a lateral também, então eu acabei deduzindo que isso aqui fosse a parte de baixo do pé, mas na verdade não, aqui é a lateral, ó. Aqui é a lateral do pé. Aí aqui é que aparece a parte de baixo mesmo, nessa região aqui. Mas ainda assim não deixa de estar menos feio. Tá muito feio esse pé. Talvez seja o tamanho também, né? Dos dedos. Deixa eu ver se melhora. Aqui é aquela máxima. A gente usa essas ferramentas para poder agilizar certas partes, né? Não fique todo tempo usando ela, não. Não seja refém. Talvez essa parte aqui também não tenha, né? Deixei muito grosseiro. Olha, não tá legal não. Não gostei. Mas eu vou deixar assim, eu vou perder, senão eu vou perder muito tempo só querendo mexer esse pé. Com o pé bem feio, viu? Tá aí um ótimo tópico agora pro próximo vídeo. Como fazer pé. Ainda mais nessas poses mais estranhas. Esses ângulos diferentes também. É, até que tá razoável. Essa mão eu acho que tem que diminuir também, a mão que tá estendida, né? Se for muito grande, depois eu vou diminuir um pouco ela. Eu sempre deixo uma playlist, pessoal, de música na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma conferida lá. Ok, então eu vou dar uma pausa bem aqui, porque eu vou precisar fechar pequenas áreas que eu sei que ficaram abertas. Também eu vou já reposicionar, redimensionar o tamanho daquela mão. E aí eu vou voltar para poder finalizar e fazer a luz e sombra. Não vou fazer a luz e sombra muito elaborada não. Mas vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui para me ajeitar esse detalhe. Pronto. Então, corrigi aqui as linhas, fechei as partes que estavam abertas e também acrescentei algumas linhas relacionadas aos músculos desse braço, tinha esquecido de colocar. Agora eu vou selecionar o que está por fora. É...
Opa, parece que ficou uma parte aberta aqui na perna, deixa eu ajeitar. Pronto. Então, selecionei aqui, usar a varinha mágica, né? Vou selecionar de novo para você ver aí. A camada de cima aqui, isso aqui tá embaixo, né? Selecionei por fora, selecionei essa parte aqui de dentro, Ctrl Shift I para selecionar o inverso. Agora eu vou preencher, vou colocar aqui de cinza. Deixa eu colocar aqui para você ver a cor. Certo, então aqui um cinza bem clarinho. Preencher com balde. Na verdade ficou meio avermelhado, né? Preencher de novo. Preencher o fundo também. Colocar aqui um plano de fundo mais escuro. Acho que ficou escuro demais, né? Então é isso aí. Pessoal, o vídeo já está tendo aqui 40 minutos, 44 minutos. Parece que vídeos longos não fazem mais tanto sucesso. Então eu vou pausar por aqui, vou parar aqui nessa parte e aí a gente continua isso aqui fazendo a luz e sombra depois, tá bom? Então, aquela que você já sabe muito bem, né? Assistiu o vídeo até aqui, por favor, você deixa um like, comenta, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado, é um vídeo para você ver um outro assunto, talvez lhe interesse, beleza? Aí numa próxima a gente passa e conversa um pouco mais. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção.